Você acabou de assinar o contrato. O apartamento na planta é seu. Bateu aquela mistura de euforia com um frio na barriga, não é mesmo? Porque agora vem a pergunta que ninguém te preparou para responder. E agora? O que eu faço? A maioria dos investidores compra o imóvel na planta de forma empolgada, com as parcelas totalmente diluídas e parceladas durante a obra, com a valorização prometida, com o sonho do patrimônio crescendo. Mas pouquíssimas pessoas sabem o que fazer depois da assinatura do contrato. E é exatamente esse buraco de informação que transforma um ótimo investidor num peso enorme no orçamento daquela pessoa. Se você acabou de comprar ou está pensando em comprar um imóvel na planta, fica aqui comigo. Esse vídeo pode literalmente salvar o seu investimento imobiliário. Aqui vai o que você vai aprender hoje comigo nesse vídeo. E precisa saber antes que seja tarde. Primeiro, o INCC. Esse índice que aparece no seu contrato e que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode aumentar as suas parcelas de forma silenciosa todo mês. Você vai entender como ele funciona a seu favor e não contra você. Segundo, o que é a famosa tabela de financiamento e por que entender ela antes das chaves pode fazer uma diferença brutal no seu fluxo de caixa lá na frente. Tem gente que leva um choque enorme na hora de migrar para o banco. Terceiro ponto desse vídeo, o conceito de vocação do produto. Uma análise que 9 em cada 10 compradores na planta nunca fizeram, mas que define se o imóvel vai gerar renda, se ele vai valorizar ou se simplesmente vai encalhar no seu portfólio. E quarto, um passo a passo prático do que você deve fazer agora, logo após a compra, para blindar o seu investimento e maximizar o seu retorno. Antes de entrar no conteúdo, para quem ainda não me conhece, prazer, me chamo Maurício Schmidt e trabalho com investimento imobiliário há mais de 10 anos. Já acompanhei a compra, a gestão e a venda de dezenas de imóveis. E o canal aqui é dedicado a te ajudar a construir o patrimônio de verdade, com estratégia e sem achismo. Bora lá? E se você quer continuar recebendo conteúdos práticos como esse sobre imóveis, estratégia e construção de patrimônio, se inscreve no canal e ativa o sininho agora, porque cada vídeo aqui é um passo concreto na sua jornada de investidor. Agora que você já sabe o que vem por aí, eu já te apresentei quem eu sou, deixa eu te mostrar o que realmente importa. Começa agora prestando atenção. Porque comprar na planta é uma das melhores decisões quando bem feitas. Antes de falar sobre os cuidados, preciso reforçar o que há de extraordinário nesse tipo de investimento. O potencial de valorização de um imóvel na planta pode variar em torno de 15% até 50% na entrega das chaves, principalmente impulsionado pelo reajuste do INCC, sim, pelo reajuste, e pela movimentação do mercado. Isso significa que você entra num ativo no seu preço aquém e ele sai na entrega com um patrimônio já valorizado. Nenhuma aplicação financeira tradicional vai te dar com tanta previsibilidade essa valorização. E os dados de mercado confirmam essa força. Durante 2025 foram lançadas mais de 453 unidades residenciais no Brasil, alta de mais de 10% em relação a 2024, com um VGV somando quase 300 bilhões. Ou seja, o mercado está sim em plena expansão, mesmo com juros elevados. A valorização imobiliária superou a inflação do período. E os dados também do índice FIPZAP indicam alta próxima de 8% nos próximos 12 meses, encerrados em abril agora de 25. O imóvel não é modismo, é estrutural. E eu quero te ajudar a entender esse INCC de uma vez por todas. Aqui é o que mora o susto de quem compra na planta. O INCC, primeiro, Índice Nacional de Custo da Construção, aparece no seu contrato. Ele reajusta o seu saldo devedor todo mês durante a obra. E muita gente nunca nem entendeu o que ele é de verdade. O INCC mede a evolução dos custos ligados à construção civil, como material, mão de obra, e ele é muito utilizado para atualizar o valor do imóvel na planta. E determina o quanto a obra está encarecendo mês a mês durante a sua construção.
Ele é simples assim. Ele não é uma taxa de juros do banco. Ele é um reflexo real da construção sendo repassado para o comprador. E aqui vem a virada de chave. Apesar dos acréscimos poderem ser vistos como um ônus, ou seja, algo negativo, o INCC aplicado pode estar a favor do comprador de um imóvel na planta, pois o acréscimo também corresponde à valorização do patrimônio adquirido. O valor gasto para corrigir o aumento dos materiais e da mão de obra não se perde. Ele é transposto para o valor do imóvel, ou seja, o que você paga de INCC também vira valorização no seu patrimônio. E o INCC, em 2025, acumulou alta de 5,94%, ficando cerca de 1,2% acima do IPCA do mesmo período. Isso é administrável, mas precisa estar no seu planejamento financeiro. E a dica é prática e simples. Sempre reserve em torno de uma margem de 6 a 8, te aconselho 10% ao ano do saldo devedor para cobrir o impacto do INCC sem aperto no orçamento familiar. E agora, sobre a tabela de financiamento, o que muda depois das chaves? Esse é o segundo ponto que poucos investidores analisam antes de comprar. Durante a obra, você paga as parcelas mensais mais o INCC, mas quando as chaves são entregues, esse contrato muda completamente. Após a entrega das chaves, o saldo devedor deixa de ser corrigido pelo INCC, o que a gente estava falando até agora, e passa a seguir as regras do financiamento bancário, geralmente com juros e amortização definidos pela instituição financeira que você escolheu. Isso significa que você vai ao banco com um saldo residual e assina um novo contrato, com taxa de juros de mercado. E, dependendo do momento econômico, isso pode sim representar uma parcela significativamente maior do que você está pagando hoje. Por isso, antes de comprar, simula o financiamento final. Use o simulador da Caixa ou de outro banco, entre em contato com o seu gerente ou pelo aplicativo do banco. Entenda qual será o compromisso real de renda a partir das entregas das chaves. Não espera a surpresa chegar. Me fala uma coisa, se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, deixa agora o seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de análise. Vamos para a vocação do produto? Você sabe para que esse imóvel serve? Você tem a segurança do que você está comprando? Esse é talvez o conceito mais ignorado no mercado imobiliário. A vocação do produto é a capacidade do imóvel de atender ao perfil de demanda daquela região onde ele está inserido. Um estúdio em área universitária tem vocação de locação de curta temporada, talvez para estudantes. Um apartamento de 2 quartos em um bairro residencial familiar, talvez ele tenha uma locação de uma vocação tradicional. Um imóvel de alto padrão em uma região de turismo, uma vocação de um Airbnb Premium, talvez. Se você compra um imóvel sem entender a vocação dele, você pode terminar com um bem difícil de locar, de vender, ou com um retorno muito abaixo do esperado. O estudo precisa ser feito antes da decisão. Mas tudo bem, se você já comprou, não tem importância, faz agora. Quanto antes fizer, melhor. Pesquise sobre os imóveis para alugar na região, o ticket médio, a vacância, o perfil daquele inquilino. Esse mapeamento vai definir a sua estratégia de rentabilização. E se você conhece alguém que acabou de comprar na planta ou está pensando em comprar, compartilha esse vídeo agora. Pode ser o conteúdo mais importante para essa pessoa. Pode ajudar ela nesse momento difícil. E mesmo após a compra, o estudo de mercado continua sendo um exercício obrigatório, viu? Sabe por quê? Porque ele vai te ajudar a tomar as decisões corretas ao longo da obra. Se você deve vender antes das chaves, aproveitando a valorização, se você deve aguardar para alocar, ou se você deve usar para moradia e liberar o seu patrimônio. A análise das 3 coisas. Primeiro, a valorização do metro quadrado na região, talvez nos últimos 2 anos. Segundo, a taxa de absorção do mercado local. Que é isso? Quantas unidades semelhantes estão sendo vendidas por mês naquela região? Terceiro, o preço de locação médio dos imóveis similares já entregues. Esses 3 números vão te dar clareza sobre o potencial real do investimento que você acabou de fazer. Agora eu quero saber de você. Você já fez algum estudo de mercado antes?
ou depois da compra do seu imóvel, seja ele na planta ou não? Pois é. Me conta aqui nos comentários, porque eu adoro ler as respostas e sempre dão ótimas discussões e conversas. Mas olha lá, até aqui a gente falou sobre os fundamentos. Agora vem a parte que a maioria dos investidores nunca ouve e que vai definir se o seu imóvel na planta vai virar patrimônio real ou vai virar um problema real no seu orçamento. Presta atenção. O maior erro de quem compra na planta não é a falta de informação sobre a NCC e nem a tabela de financiamento ou o estudo de mercado que não foi feito ou foi feito com falha. O maior erro é tratar a compra como o fim do processo, quando que, na verdade, ele é o começo. O investidor imobiliário, de verdade, ele age ativamente durante todo o período da obra. Ele acompanha o andamento da construção, guarda toda a documentação, monitora a valorização do entorno, simula periodicamente o financiamento bancário e já tem definido, até antes das chaves, qual será a estratégia de saída ou rentabilização. Imóvel na planta não é piloto automático, é uma gestão ativa de patrimônio e quem entende isso sempre vai sair na frente. Agora, quem ignora se arrepende lá na frente, com parcelas que não cabem no orçamento ou um imóvel que não sabe para onde seguir com ele. Comprar um apartamento na planta pode ser uma das melhores decisões da sua vida financeira, desde que você siga em frente com estratégia, informação e gestão ativa. Agora, te dei o seu mapa, usa ele. E se você quer continuar essa jornada de construção patrimonial com um conteúdo prático e direto ao ponto, como este, se inscreva no canal, deixa o seu like e me siga nas redes. Nos vemos no próximo vídeo.